Olá meninas, bom dia. Hoje a gente vai estar falando sobre anestesia e cirurgia íntima. É possível a gente fazer um procedimento de cirurgia íntima com um anestésico tópico, um creme? Então eu vou estar falando para vocês hoje aqui sobre isso. Vamos falar também sobre os tipos de anestesia que são possíveis, de serem feitas e qual o impacto disso no sentido de recuperação para o paciente, dói ou não dói, precisa ser em ambiente hospitalar ou não. Então definir o tipo de anestésico que a gente vai usar, a via do anestésico que a gente vai usar também impacta nessas coisas. Então o que vocês tiverem de dúvida sobre esse tema, coloquem aqui e aí a gente vai aprofundar bem nesse conteúdo hoje. Ao longo dos anos, a cirurgia íntima evoluiu muito, Então, tanto as técnicas para execução, as tecnologias utilizadas, como também a forma que é feita a anestesia para esse tipo de procedimento. Então, a gente saiu, a cirurgia que era feita há 20 anos é totalmente diferente da cirurgia que era feita hoje. E eu vou até falar que a cirurgia feita há 6 anos atrás também era bem diferente da cirurgia feita hoje. Então nós saímos de um cenário em que a gente tinha todas as cirurgias, labioplastia, caposplastia, clitoroplastia, todas essas cirurgias eram feitas obrigatoriamente em ambiente hospitalar com RAC. Há muito tempo atrás, até a paciente dormia no hospital e recebia alta só no dia seguinte. E aí o que é interessante, para você que nunca bateu um papo com o médico sobre isso, é que o fato da paciente ficar mais tempo no hospital não significava que a cirurgia era mais demorada. Na verdade, as cirurgias do jeito que era feito antes eram cirurgias mais rápidas, então o grau de complexidade na execução era muito menor, então era comum prenderem pinças, cortarem com a tesoura e costurar, então cirurgias que poderiam demorar 20 minutos, que hoje podem demorar 2 horas. Então, o intraoperatório naquela época sangrava muito por ser feito assim com bisturi e tesoura. Então, com as técnicas que a gente usa hoje, no meu caso eu uso laser, tem profissionais que utilizam radiofrequência e não laser, mas ainda assim são tecnologias que permitem realmente um intraoperatório mais limpo, mais clean. O profissional consegue detalhar mais o procedimento, sabe? Até chegar no ponto de hoje a gente conseguir realmente com a tecnologia do laser e ali desenvolvendo a técnica de retração, esculpindo, fazendo a forma de cirurgia que vocês imaginam que é, porque em algumas situações a gente usa o laser realmente para corte. Então, muitas cirurgias que a gente faz com o laser tem corte, tem ponto. Só que nesse tipo que eu tô falando, seriam cirurgias em que a gente vai retraindo o pequeno lábio até que chega um ponto em que a borda fica bem próxima, sem necessidade de sutura, e que nesses casos em que a anatomia da paciente permite, por ser um lábio mais fino, é possível fazer com anestesia creme, Então, em outros casos também que tem pedículos, que são malformações que a pessoa nasce com um pedículo, como se fosse uma bolinha ou uma estrutura a mais no lábio, a gente também consegue fazer esse tipo de retração e vaporização utilizando anestesia em creme. Eu vou estar falando aqui para vocês sobre os tipos de anestesia que existem para esse tipo de procedimento. Agora, destacando essa questão do creme que eu comentei com vocês, a gente só vai conseguir definir exatamente qual a melhor estratégia fazendo a avaliação, porque a variedade para a anatomia da vulva é muito grande, então tem vulva de tudo quanto é que é tipo. E a demanda que a paciente traz também é diferente, então tem paciente que tem uma anatomia, eu falo muito aqui para vocês, só que ela se incomoda com uma coisa e a outra se incomoda com outra, então a cirurgia vai ser diferente. Então não é como uma cirurgia de mioma, que a gente vai, avalia, vai operar para tirar o mioma e usa a técnica para tirar o mioma. Nesse caso não é assim. Nesse caso depende da anatomia e do incômodo que a paciente tem. Isso muda a técnica, consequentemente também muda ou pode mudar a anestesia que a gente vai estar fazendo. Então, falando dos tipos de anestesia disponível, eu vou estar falando aqui o que existe, não significa que é o que eu uso e o que eu prefiro. Depois eu posso estar detalhando isso para vocês, exatamente como eu faço. Mas o que existe, o que é possível. Então, existe anestesia em creme, que são anestésicos específicos para serem administrados pela via tópica, que eles podem ser usados tanto para executar o procedimento, como eles podem ser usados como uma preparação. Quando eu falo preparação, eu estou querendo dizer o quê? A paciente
passa o creme para perder um pouquinho da sensibilidade, para ela tolerar melhor no caso de infiltração de anestésico, para que ela não sinta na hora de fazer a infiltração do anestésico. Então, nisso eu já estou falando do segundo tipo, que é anestesia local, que é diferente da infiltração para fazer o bloqueio. Então, na anestesia local, a gente vai estar infiltrando no lugar que vai fazer o procedimento. É muito comum a gente em consultório, né, falar anestesia local toda vez que a gente vai fazer um procedimento que tenha que fazer um injetável para anestesiar a região, tá? Só que pra gente, como médico, existem diferenças. Então, existe o que é a anestesia local exatamente, e existe o que, na verdade, é a anestesia regional, que é um bloqueio, em que ao invés da gente injetar a substância no lugar que vai mexer, a gente injeta a substância anestésica no lugar em que passa a inervação que dá sensibilidade para aquela região. Então, para o paciente, ele sente como se fosse a mesma coisa. É anestesia local. Injetou, eu tô aqui acordada, e aí poderia sedar ou não. Para cirurgia íntima, realmente, atualmente não tem necessidade de sedar. Mas para o paciente é como se estivesse fazendo uma anestesia local. Mas para a técnica, para nós, né, que vamos executar, tem diferença. E aí a grande diferença entre essas duas é porque quando a gente injeta exatamente no lugar que vai mexer, a gente distorce a anatomia, então a gente perde o parâmetro. Então, ainda que a gente faça a marcação com caneta antes e tudo, existem algumas decisões que a gente pode ter no intraoperatório, principalmente em vulvas que têm uma hipertrofia muito grande, em que a gente pode adequar alguma coisa em relação ao plano cirúrgico. Então, se você faz o injetável, né, no lugar que vai fazer, você perde essa anatomia. Então, eu geralmente oriento, olha, se você usa esse tipo de técnica, segue a sua marcação até o final. Porque se você mudar o plano, a anatomia está distorcida, então você não tem como ter certeza se aquela decisão seria realmente a melhor. Quando você faz o bloqueio regional, você vai injetar, e no caso da vulva a gente tem os pontos específicos no grande lábio, na junção. Eu vou explicar aqui que eu acho que fica melhor. Então é assim, supondo que essa paciente quer diminuir um pouquinho esse pequeno lábio, né? Eu posso injetar o anestésico exatamente aqui para reduzir essa parte, como eu posso injetar onde vem a inervação. Então a gente vai ter um plexo nervoso que vem nessa região, então eu posso fazer no sulco interlabial, aqui, e um pontinho aqui em cima. E aí com isso eu consigo anestesiar essa região sem deformar a anatomia disso. Então é um exemplo. Tem também as anestesias que precisam ser feitas no hospital, que seria a raquianestesia, só que nesse caso a gente não está abrindo o abdômen, abrindo a pelve, é uma anestesia com o objetivo só de anestesiar aquela região da vulva e do períneo, principalmente em casos em que a gente precisa fazer cirurgias mais complexas de clitóris, clitorotomia, clitoroplastia ou fixação óssea, a depender do caso. Então a gente precisa de uma anestesia mais profunda, às vezes o procedimento é um pouco mais demorado, 3 horas, 3 horas e meia, então é melhor que a paciente fique sedada, dormindo, por ser mais confortável. Então, nesses casos, principalmente, seria esse tipo de anestesia, mas ainda assim a paciente recebe alta imediata, porque é uma anestesia que é feita sem opioide, então não é como na cesariana, que é uma anestesia maior, né? Então a técnica é muito parecida, mas a quantidade de anestésico e o lugar é diferente. Com relação à sedação, ela não precisa ser feita obrigatoriamente em hospital, mas para ser feito em clínica, a clínica precisa ter uma estrutura específica para que seja feita a sedação, caso tenha algum tipo de complicação, ter a estrutura ali disponível. Então é possível combinar a sedação com RAC, que é o que geralmente eu faço em ambiente hospitalar. Então eu acabo fazendo realmente a sedação nesses casos em que eu preciso de RAC, então em ambiente hospitalar. Mas é possível combinar também a anestesia local com a sedação, tá? Na minha experiência, realmente os casos em que eu faço com local, a paciente fica muito tranquila. Eu acho que tem a ver também com o perfil do médico. Então, fazer um procedimento de 1 hora, de 2 horas, em que existe uma ansiedade da paciente, então é natural, quem passa por um procedimento tem um grau de ansiedade.
com a paciente acordada, exige uma habilidade do médico também de conduzir. A dor, né, ela é uma mistura da sensação com o emocional que a pessoa está vivendo. Então, uma mulher que quer ter muito parto normal, por exemplo, ela quer muito passar por aquela experiência. Quando vem uma dor da contração, ainda que muito intensa, ela pode tolerar melhor que uma outra paciente que não tenha o mesmo cenário, né? Então, a dor, ela é multifatorial também. Então, quando a gente fala de anestesia, a gente precisa levar em consideração também a ansiedade do paciente e o perfil do médico, como eu falei agora aqui para vocês, para conduzir realmente um procedimento mais longo com a paciente acordada. Então, se o médico está tranquilo, confiante e treinado, a paciente consegue perceber isso e também fica mais tranquila. E às vezes a forma de comunicação, a paciente saber que ela tem o direito de falar que tem dor, que está incomodando, e saber que se sentir algo, o profissional vai se empenhar para fazer com que ela pare de sentir. Existe um outro tipo de anestesia que eu estava quase esquecendo, porque realmente eu não costumo usar, que chama anestesia tumescente, que é uma anestesia em que é infiltrada uma solução específica de anestésico no grande lábio, quando a gente vai operar o pequeno capuz, né? Essa região do meio. Então, a infiltração é feita em bolos, uma quantidade grande de volume nos grandes lábios, e isso é suficiente para a anestesia realmente pegar essas inervações e anestesiar o meio. Então, nesse caso, a infiltração ela não vai acontecer realmente ali no pequeno lábio e no capuz, ela acontece na lateral. O problema, na minha opinião, é que como ela faz um volume muito grande, ela acaba pressionando um pouco o meio, então você fica com um espaço mais estreito para operar. E eu opero com ajudante, mas eu não gosto que a pessoa fique tracionando, porque muda a anatomia, eu não gosto que fique encostando, então eu sou bem chata mesmo, mais metódica, né? Então, tem cirurgia que eu faço sozinha, tem cirurgia que eu tenho auxiliar, né? Mas é mais para pegar as coisas e tal, porque com laser, o laser ele é muito delicado, então se a pessoa esbarrar, fica torto, né? Então assim, se a pessoa encostar, então se você traciona o tecido, você vai fazer uma abordagem retinha e a pessoa puxa o tecido um pouco mais, né? Aquilo já vai dar uma barriguinha. Então assim, eu prefiro realmente ter um controle maior da região, e nesse caso da cirurgia íntima isso é possível. Tem outras cirurgias abdominais que a gente opera, né, como essa, por exemplo, a cesariana, né, que vocês conhecem muito. Sempre são 2 cirurgiões, né, o cirurgião e o auxiliar, e é fundamental que existam esses 2. Mas no caso da cirurgia íntima nem sempre é assim. Abordagens de períneo a gente faz em alguns casos só, em outros casos com 2, em alguns casos com 3. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre anestesia. Eu espero que você, que é paciente que está procurando um médico na sua cidade para fazer o procedimento, tenha entendido um pouco mais e saber que o ideal é fazer o que o profissional que você escolheu está indicando, porque é melhor que você faça o que é a maior habilidade dele e confiar no trabalho do profissional que vai te atender. Então, eu espero ter sido esclarecedora e é isso.